Deus irei servir, há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, por ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Boa noite, bom dia. Eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo essa programação, essa live do Motivação Duradoura Internacional. Um prazer estar com você mais uma vez. É uma alegria. Eu fico esperando esse momento para a gente poder estar junto. Temos aqui uma tarde atrás de mim aqui. Você pode ver ali, se eu sair um pouquinho. Nós temos um lago atrás de casa ali, um lago bem grande. Então, uma tarde assim agradabilíssima aqui em Orlando, Flórida, e nós estamos felizes de poder entrar junto com você, poder conversar com você, poder aí tratar de assuntos que nos ajudam na espiritualidade e ajudam no conhecimento da gente também, porque a gente precisa cada vez mais absorver conhecimento, estarmos ligados à vontade de Deus a cada dia. Eu fico feliz porque você chegou, estou aqui mais uma vez com o programa Motivação Duradoura Internacional. Nós estamos falando para o Brasil, que é o meu país, do meu coração, onde eu nasci, falando para o Japão, para os brasileiros no Japão, os brasileiros aqui nos Estados Unidos, os brasileiros que estão também lá no Peru, na França, na África, no Canadá, no Paraguai. E o Evangelho se espalhando, e é uma alegria muito grande a gente poder aí trazer essa mensagem, esse compromisso de cada domingo a gente trazer a palavra de Deus. Eu já falei para você
que, além das atividades que nós temos aqui nos Estados Unidos, a nossa atividade também, e eu lembro que eu aprendi lá em São Paulo, quando nós estávamos em São Paulo, alguém disse assim, falando de um sapateiro, né? Olha, o sapateiro, ele é sapateiro nas horas vagas e um filho de Deus o restante da vida. Então, me parece que essa é uma boa proposta, né? A gente ter as atividades profissionais, a gente ter as nossas atividades aí acadêmicas, mas a gente ter o compromisso na pregação do evangelho, levar a palavra de Deus para as outras pessoas. E isso, para mim, eu não abro mão disso, e eu acredito que isso tem sido uma bênção para mim, principalmente, e uma bênção para aqueles que nos ouvem, aqueles que buscam a palavra de Deus. Portanto, hoje nós vamos aí estudar e vamos ter um momento muito importante, e o assunto que você já deve ter visto na nossa chamada, Ele é Deus. Eu acho que é algo sensacional a gente poder pensar, existe várias filosofias, existe várias ideias, e existe várias colocações, e eu quero hoje, naturalmente, é um assunto inesgotável, nós não vamos esgotar um assunto como esse, sobre a ideia e a proposta de que Deus é Deus, independentemente de nós aceitarmos ou não. E aí tem vários outros assuntos ligados ao design inteligente, de que as coisas foram criadas de uma maneira inteligente, todas as coisas têm um padrão, significa que existe uma mente inteligente por trás das coisas criadas, da natureza. A natureza é um grande compêndio que nós temos aí à nossa disposição, e os cientistas, principalmente aqui nos Estados Unidos, eu tenho acompanhado os cientistas trazendo, e muitos cientistas, pasme o que eu vou dizer para você nessa introdução antes da nossa oração. Muitos cientistas têm se voltado para a palavra de Deus, para a Bíblia, ao estudar o compêndio da natureza. Astrônomos têm se voltado para a Bíblia depois de estudarem o contexto da criação. Então, me parece que alguma coisa está acontecendo na vida científica mundial, internacional, abalando as estruturas, porque me parece, e eu tenho convicção disso, que Deus está começando a falar cada vez mais intensamente através das coisas que Ele criou e chamando a atenção para que as pessoas estejam atentas de que existe um Deus vivo, um Deus presente aqui nesse mundo. Eu quero cumprimentar aí o pessoal que está chegando, a Rosângela Félix, a Lúcia Rodrigues, o José Carlos, meu amigo, que estão aí já chegando, e vários outros que estão aí já chegando. E mais uma vez a gente vai poder, agora nesse momento, nós fazermos uma oração. Eu quero que você, onde você estiver, tenha certeza de que Deus está aí junto com você, Deus vai te abençoar e Deus vai trazer uma bênção para você. Hoje eu sugestivamente pensei muito lá em Mateus no capítulo 14, o verso 4, diz assim, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, a testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Significa, meus amigos, minhas amigas, que o evangelho é algo que precisa ser pregado. Haja flor ou haja espinho, nós temos que pregar o evangelho. Portanto, nessa oportunidade eu quero poder orar pela pregação do evangelho, para nós continuarmos tendo disposição, coragem e muita energia para pregar o evangelho onde quer que nós estejamos. Ore comigo e busquemos a Deus juntos. Querido Deus, amado Pai, vamos abrir agora a Tua palavra com liberdade. As redes sociais, elas multiplicam a Tua palavra. E nesta hora, quando a Tua palavra for aberta, que o poder do Santo Espírito, o poder do Senhor Jesus, o poder do Deus Pai, possa inundar o coração de cada um daqueles que estiverem ouvindo nos diferentes fusos horários, mas que sejam impactados com a Tua bênção e com a Tua direção e com a Tua presença também. Portanto, seja o nosso convidado especial, Teu Santo Espírito nos inspire, a todos nós sintamos a Tua presença e o conforto, e que Teus santos anjos se acampem ao nosso redor,
e que nos lares daqueles que estão aqui representados nunca falte o pão de cada dia, a saúde, a paz e a harmonia. Oramos por Jesus. Amém. Muito bem. Eu acredito que, acima de tudo, eu vou colocar agora um vídeo, eu quero que você preste muito bem atenção. Esse vídeo ele fala sobre a natureza do homem, quem é o homem, né? E eu quero que você assista. É um vídeo muito curtinho, mas ele traz um significado muito bacana para a gente. Olhe para ele, sustentado entre tempo e espaço, tateando à procura do infinito, do eterno. Ouça suas histórias contadas, cantadas, imaginadas. Repare em seu corpo, feito de matéria frágil, coisa que o sopro do vento carrega. Mas veja que se julga indestrutível, ilimitado, imortal. Feito de terra, ergue sua cabeça aos céus e pergunta, por quê? E pergunta, porque talvez precise de uma voz semelhante como resposta. Eis o ser único, tão singular, no plural. Eis o eco daqueles que projetaram o homem nos deuses e dos que viram Deus feito homem. A busca por sua origem é, em última instância, a busca por seu destino. Você, homem, você, mulher que me ouve, nós o tempo todo estamos procurando o sentido da vida, procurando de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, qual é a estrutura da nossa vida, o que nós queremos da nossa vida. E aí eu lembro que, na realidade, aqui na Palavra de Deus, a gente percebe a maneira como Deus fez tudo, a maneira como Deus trouxe todas as coisas à existência, e a gente percebe que Deus trouxe a raça humana com um propósito, e esse propósito, ele se mantém ainda ativo, apesar de tantos anos, e alguns cientistas calculam que nós estamos há quase 6.000 anos, do momento da criação até os nossos dias, 6.000 anos. E esses 6.000 anos, muitas coisas aconteceram. O território onde nós estamos, chamado Terra, quantos conflitos, quantas discussões, quantas ideias, quantas propostas, quantas coisas aconteceram. E você e eu estamos aqui neste mundo em uma passagem muito breve entre o nascimento e a morte. E neste espaço é chamado de vida. E nesse espaço chamado de vida, nós temos muitos desafios, e esses desafios, naturalmente, eles só podem ser enfrentados quando você conhece a Deus. Ao conhecer a Deus, nós passamos a ter agora o verdadeiro sentido da nossa vida. Nós passamos a ter o conhecimento da nossa própria existência, da nossa própria razão de existir. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus, e por isso que eu falei no início, tem assuntos inesgotáveis sobre a questão da existência humana. Mas eu quero aqui tocar, assim, levemente com você hoje, em alguns aspectos importantes. Aqui chegou junto conosco o Clayson, a Marília Betá, a Sandra Rejane, a Lúcia Floriano, a minha gata do meu coração, minha amada, chegando aqui. Então, na realidade, o que acontece? Nessa estrutura que nós vivemos, nesse conceito de vida, e eu não quero aqui ser filosófico, mas eu quero ser realista com você, você e eu precisamos compreender a razão da vida. E aí, muitas vezes, a gente sai cada dia para o trabalho, a gente sai cada dia para estudar, a gente sai fazendo uma série de coisas nessa desabalada carreira, e eu quero dizer para você que muitos de nós, a gente não para, pode olhar aí no seu calendário, na sua agenda, e eu pensei aqui comigo, aqui nos Estados Unidos, eu pensei comigo, qual é a minha agenda do dia a dia? Onde é que Deus entra na minha agenda do dia a dia? Como é que eu consigo colocar Deus na minha agenda? Principalmente nesse momento de pandemia, muitas vezes nós estamos correndo muito mais para tentar buscar o recurso e a gente muitas vezes, quem sabe, não coloca Deus na nossa agenda. E aí eu coloquei o título da nossa conversa hoje,
ele é Deus. E se Deus continua sendo Deus, é porque, na realidade, todas as coisas que estão agora ao nosso redor, elas foram criadas, e vejam o seguinte que eu quero dizer para você. Adão e Eva, eles foram chamados à existência não por vontade deles. Eles foram chamados à existência porque Deus agora quis compartilhar aquilo que era inerente dele, que era a eternidade, o fato de ser eterno. E aí então Deus chama à existência seres criados para que eles vivam agora exatamente dentro do propósito de Deus, que é de viver a eternidade. Só que é o seguinte, você sabe muito bem, a Bíblia nos fala de que a interrupção pelo pecado quebrou essa cadeia, quebrou essa continuidade, esse desejo, esse sonho, essa proposta de Deus, de nós continuarmos vivendo indistintamente. E aí, então, nessa visão, nessa pegada que hoje nós temos, hoje nós recebemos fortes golpes por causa da situação que o pecado trouxe para cada um de nós. E aí a nossa agenda ela está confusa. Nós não temos um centro da nossa agenda. E eu quero dizer para você, eu quero poder hoje centralizar e chamar a sua atenção para você colocar dentro da sua agenda aquele que se diz e que continua e que sempre foi Deus. Se você colocar na sua agenda o Deus que a Bíblia apresenta, a razão da sua vida vai passar a ter um outro sentido. E me parece que essa é a grande ideia. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu estive algumas semanas atrás aqui nos Estados Unidos, no interior aqui da Flórida. Nós fomos, e foi muito impactante, foi muito duro. Eu me emociono de falar para você isso. Foi muito cruel, muito impactante para mim. Existem aqui, a gente chama aí no Brasil de institutos psiquiátricos, de manicômios, e eu fui num manicômio aqui americano, dos vários que tem aqui nos Estados Unidos. E eu fui nesse manicômio e eu fiquei assim extremamente impactado, amigos e irmãos que estão me ouvindo. Porque ali eu pude ver com os meus olhos a estrutura e a decadência e a destituição de razão de um ser humano. Amigos, é algo assim muito duro de você ver um ser humano, ele não tendo mais consciência, ele perdendo a razão da existência, pessoas jovens, pessoas idosas, pessoas de muito dinheiro, pessoas riquíssimas, com poder aquisitivo tremendo, mas eles não sabem mais a razão da existência. Mas o mais duro de tudo isso foi quando eu percebi que ali naquela estrutura tinha o manicômio para as crianças, para crianças que tinham problemas mentais. A recém estavam começando a caminhada, começando a vida, e já não tinham mais a lógica da vida, não tinham mais o sentido da vida, não compreendiam nada. E os pais já não poderiam tê-los mais em casa, e precisariam agora ter alguém que pudesse administrar a vida dessas pessoas com um pouco de qualidade. Meus amigos, eu quero dizer uma coisa para você. Nós que temos consciência, nós que temos razão, nós que temos um pouco de percepção daquilo que está ao nosso redor, eu quero dizer para você que já chegou o momento de nós colocarmos a Deus em pauta da nossa vida e em pauta da nossa caminhada e da nossa agenda também. Eu quero ler o primeiro texto nesta noite, que está lá em Isaías, no capítulo 57. Isaías 57.
Isaías 57. Abra comigo lá em Isaías 57 e você vai ver comigo esse texto que eu acredito ser assim de grande visão para nós. Isaías 57, o verso 15. Olha só. Isaías 57, o verso 15. Olha, aperte seus cintos e veja comigo esse texto. Isaías 57, o verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Meus amados, meus queridos, esse texto, ele traz algumas coisas muito importantes para nós, e principalmente no momento que nós estamos vivendo, porque algumas pessoas, existem algumas filosofias que dizem de que Deus criou, realmente existe um Criador, e agora os argumentos mudaram. Algumas pessoas dizem, olha, realmente existe um Criador, só que é um Criador que não é responsável. Um Criador que deu a corda na estrutura da raça humana e foi cuidar de outras coisas. Ele não tem muito tempo para cuidar de tudo aquilo que ele criou. Alguns admitem que realmente existe o universo grande como as galáxias são. O tempo não vai nos permitir, mas eu fiz um estudo sobre o tamanho das galáxias, o tamanho dos planetas, e se você olhar na internet, você vai ver que o nosso planeta, ele é extremamente minúsculo dentro do conceito e dentro da estrutura agora de tudo aquilo que é parte da astronomia criada por Deus. Então, na realidade, o que acontece? Deus não é um Deus que criou e deixou as coisas ao léu. Isaías está dizendo o seguinte, porque assim diz o alto, veja o seguinte, é Deus falando através de Isaías, porque assim diz o alto, o sublime. Então veja o seguinte, Deus está dizendo quem ele é, a estrutura dele, o tamanho dele, porque ele é alto, o sublime. Deus fazendo uma avaliação, dizendo qual é a estrutura dele, quem ele é. Ele habita a eternidade. Abra um parênteses comigo aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Deus está na eternidade. E eu falava no início que Deus, não sendo um Deus egoísta, ele criou os seres humanos e, segundo a Bíblia, existem outros mundos, mundos criados por Deus, que nós não temos agora o contato com esses mundos, porque a raça humana foi a única estrutura, a única raça que se afastou de Deus e que pecou através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e que agora perderam esse contato com as outras criaturas que foram criadas por Deus. Lá no livro de Jó, você pode perceber isso, que ali Deus faz uma reunião com todo o conjunto dos seres criados. Entre eles, Satanás vai junto com esses seres criados, representando agora a raça humana, porque a raça humana, através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, deram o controle para Satanás. E agora, ali, a gente percebe aqui que Deus habita na eternidade e Deus agora, como eu falei no início, Deus agora, ele não sendo egoísta, ele dá a oportunidade para a raça humana viver eternamente. Mas é quebrada agora essa relação e Deus agora tem que tomar uma outra atitude, um outro caminho de salvação para que a raça humana pudesse voltar a seus braços de novo. Mas aqui Deus fala o seguinte, que ele não abandonou a raça humana, que Deus não deixou a raça humana ao léu. E aí ele fala, habita a eternidade, igual tem o nome de santo. Deus é santo. Por isso, meus amigos, meus irmãos,
você que está me ouvindo hoje, agora, você vai ouvir em qualquer momento essa live, eu quero dizer uma coisa para você. Sabe por que muitas vezes a gente não sente a presença de Deus, ou como a gente gostaria de assistir, ou sentir a presença de Deus? Porque aqui Deus está dizendo, ele é santo. Mas ele habita no alto e santo lugar. Mas só que é o seguinte, como é que Deus faz agora, sendo santo? Ele faz o seguinte, mas habito também com contrito e abatido de espírito. Olha o paradoxo, olha a mudança de paradigma que eu estou apresentando para você hoje. Deus está lá em cima, Deus está muito alto, Deus está extremamente distante por ser santo, por ser perfeito, por ser alguém que tenha muito poder. Mas só que é o seguinte, aqui a Bíblia fala que ele habita também com contrito e abatido de espírito. Por quê? Porque é uma necessidade, porque ele não se afasta das suas criaturas. Eu quero dizer uma coisa para você. E aí você entenda uma coisa, eu quero fazer uma ilustração para você aqui. Se eu dissesse para você agora que eu sou amigo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, você acreditaria, não? Você acreditaria? Talvez você ficaria, não, mas tá, amigo do presidente Trump, você não estaria aqui falando numa live e tal. Mas agora, se eu dissesse para você que eu sou amigo de Deus, que eu gosto de estar junto com Deus, você acreditaria? Se alguém que está aí junto com você dissesse isso, que essa pessoa amiga de Deus, você aceitaria? Você acreditaria? Veja que a Bíblia está dizendo aqui, nesse texto de Isaías, que Deus habita com contrito, abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Significa que Deus, ele consegue se aproximar de maneira tão simpática, tão forte, tão consistente, que você e eu conseguimos sentir Deus na nossa vida de tal maneira que a gente não consegue explicar. Quem sabe eu esteja falando para alguém agora, hoje, que já deva ter deitado a cabeça no travesseiro e deva ter chorado silenciosamente enquanto ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém percebeu o desespero do seu coração. Quem sabe você tenha agora saído caminhando por algum lugar, chorando muito, muito triste, sem saber o porquê. E quem sabe você também tenha passado por algum momento de muita dor pela perda de alguém, ou no relacionamento com alguém que foi quebrado. E aí a Bíblia diz para mim e para você, diz assim, que ele habita também com contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o espírito dos contritos. Significa, meus queridos, que ele é Deus. E ele não pede licença. Quando ele vê um filho em desespero, ele entra desesperadamente. Você que é pai, você que é mãe que me ouve, você sabe o significado de um filho. Você sabe a importância de um filho, de alguém que saiu de você, que é um pedaço seu. E você quer atender esse pedaço seu. Abra comigo também, lá em Gênesis capítulo 1, o verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Esse é um texto conhecidíssimo. Mas olha só. Gênesis capítulo 1, verso 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Por que isso é importante para nós hoje? Eu fiquei pensando nesse texto. Eu fiquei assim, conjecturando com esse texto, viajando com esse texto. E você já deve ter tido essa oportunidade também. No princípio, que princípio é esse? Vá indo para trás, princípio. Onde é que é esse princípio? Quando que começou? Que princípio? E aí a Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele não precisa se explicar.
Deus, ele não chega aqui e fala assim, olha, eu sou Deus e eu sou assim. Deus, ele não se explica. Sabe por quê? Deus se experimenta. E o que eu quero dizer hoje para você nessa live é a questão mais profunda da nossa existência. É aceitar Deus não pelo contexto teológico ou filosófico, mas experimental. É você experimentar Deus na sua vida. Deus não se explica. Ele é Deus. E quando eu aceito Deus na minha vida, e quando eu acredito que exista o sobrenatural, e você pode viver o sobrenatural, e quando você viver o sobrenatural na sua vida, você vai perceber que você não quer explicação de Deus. Você quer experimentar Deus. Eu vou ler agora, lá em Romanos, no capítulo 12. Abra comigo, Romanos, capítulo 12. Esse texto, ele está intimamente ligado com isso que nós estamos falando. Romanos, capítulo 12. Paulo ele diz o seguinte, ele fala uma coisa aqui que é extremamente importante para nós. Ele fala assim, Romanos, capítulo 12, verso 2. Ele diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na realidade, Paulo está dizendo o seguinte, Deus não é para ser entendido unicamente. Deus é para ser experimentado. Ele é Deus. Isso é magnífico para nós, como seres humanos. Agora, Isaías 43, o verso 13. Isaías 43, o verso 13. Olha só que magnífico esse texto. Isaías 43, o verso 13. Olha só que a Bíblia fala. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Olha só que... Irmãos, amigos, eu chego a me arrepiar quando eu vejo um texto como esse. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Por isso que Jesus, quando esteve aqui neste mundo, ele disse assim, eu sou. Eu não era, eu vou ser, eu sou. Eu sempre, é uma existência, é uma pré-existência sem fim. Uma pré-existência para trás, uma pré-existência para frente. Significa que Deus sempre foi Deus. Deus sempre existiu. E por que isso é importante hoje? Eu estou trazendo isso para você. Porque quando eu trago para mim, para o meu coração, para o meu entendimento de que a minha existência, ela foi motivada por aquilo que é de Deus, que é uma essência divina, a nossa existência passa a ter um novo sentido. Eu volto a ler esse texto. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aqui, Isaías está falando da soberania, está falando da onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Deus, ele tem todos os atributos necessários para ser Deus. Ele agora, quando se apresenta para a raça humana, ele se apresenta como alguém que tem poder. E por que é importante para você e para mim que nós tenhamos um Deus? Eu coloquei na chamada dessa live de hoje, qual é o tamanho de Deus? Que tamanho que Deus tem para você? O que você pode imaginar que Deus possa ter esse tamanho? Eu tinha um livro no Brasil e, naturalmente, eu deixei porque não pude trazer todas as coisas que a gente gostaria de trazer aqui para os Estados Unidos. Eu deixei um livro lá, um livro de bolso, um livro muito pequeno, talvez ali umas 80, 100 páginas do livro, e eu li o livro, e o título do livro é muito interessante, muito sugestivo, e diz assim, qual é o tamanho do seu Deus? Era o título do livro. E o articulista, o escritor, ele falava o seguinte, que o tamanho de Deus está muito ligado aos seus desafios no dia a dia. Porque
a lupa que você coloca diante de um problema, ou você vê Deus na perspectiva do problema, olhando com a lupa o problema fica maior do que Deus, ou você apresenta Deus na sua visão com a lupa, colocando Deus grande diante do problema, e o problema se torna menor. Então ele trabalha isso de maneira muito interessante, muito curiosa, a maneira inteligente como esse escritor ele trabalha, e ele fala de que nós não precisamos ter medo, porque Deus ele não vai mudar de tamanho independentemente da minha concepção ou independentemente da circunstância que eu esteja vivendo. Então, isso é muito interessante, porque a Bíblia que fala, os textos que eu acabei de ler para você, é de que Deus ele se apresenta do tamanho que ele é. E por isso que Deus promete estar junto conosco e promete agora abraçar a nossa causa, mesmo que as pessoas nos abandonem. Porque Deus ele tem poder. Uma coisa que me chama muita atenção, para o meu coração me fala muito forte, que é o seguinte: não existe problema para Deus. O contexto, o conceito de Deus para o problema está intimamente ligado na dependência que essa pessoa ou a pessoa tem dele. Aí ele vai poder agir conforme a perspectiva que essa pessoa tem de Deus. Porque Deus não vai poder agir com poder se essa pessoa não der licença para Deus atuar. E eu quero chamar a atenção de você que muitas vezes nós pensamos assim: mas Deus não me livrou do problema, Deus não fez isso, por que Deus deixou isso acontecer, por que Deus não interferiu? Eu até falei com a minha esposa semana passada, enquanto nós estávamos preparando esse assunto, eu falei para ela o seguinte, que Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas e muitas vezes eu não posso culpar Deus porque o ser humano agiu contrariamente o meu conceito de tratamento que eu gostaria de receber. Eu não posso culpar Deus porque alguém me tratou mal. Eu não posso colocar a culpa em Deus se alguém fez alguma coisa errada. Porque aí, por que Deus não impede que as pessoas façam alguma coisa errada? Porque se Deus interferir o tempo todo nas ações humanas, Deus não vai deixar com que o livre-arbítrio e as responsabilidades de cada um possa ser cobrado de cada um. Cada um é responsável pelos seus atos. E aí o que acontece? Por isso que vai ter um juízo, por isso que vai ter um momento em que as coisas vão ser resolvidas de maneira diferente, e todo mundo vai ser confrontado com isso. E aí, meus queridos, aí alguém diz assim, mas o fulano morreu porque o outro matou. Deus tem o poder de trazer à vida quem foi morto de maneira injusta. Deus pode corrigir a trajetória da raça humana, e Deus vai corrigir a trajetória da raça humana em algum momento, quando Jesus voltar a este mundo. Não queiramos que Deus faça justiça de maneira antecipada agora. Deus não vai fazer justiça antecipada. Algumas vezes ele interfere, porque é da vontade dele, porque ele está vendo algumas coisas que nós não estamos vendo. Mas a justiça de Deus, ela não é antecipada. Ela é no tempo certo, no tempo correto. Por isso que Deus não age e que Deus não impede algumas coisas de acontecer no nosso velho mundo agora. Eu quero que você abra a Bíblia junto comigo ainda em Hebreus no capítulo 12. Hebreus no capítulo 12. Olha só esse texto. Hebreus no capítulo 12. Hebreus no capítulo 12. Eu quero só cumprimentar aqui, aproveitar a cumprimentar o irmão Luiz Carlos Marques, meu amigo, a Mara Cristina, minha irmã querida, doutora Mara Cristina, obrigado por estar aí. A Júlia Garcia, Julinha, que bom que você está aí junto com a gente. A Júlia estava no Brasil, voltou, já está aqui conosco nos Estados Unidos agora de novo. Então, que prazer a gente poder estar junto com esses amigos queridos aí. Muito bem, lá em Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 1, Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 1, olha só o que diz ali. Diz assim, portanto também, nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente
para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, diz Paulo, atentamente para aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Irmão Cláudio Fantacucci, obrigado, prazer. Velhos tempos lá na Igreja da Alvorada, em São Paulo. Prazer estar junto contigo aqui, Cláudio. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, veja o seguinte, olha o que Paulo está dizendo aqui para nós. Paulo está dizendo o seguinte, que a estrutura humana, o conceito que temos hoje é de que cada um de nós, você que está me ouvindo, você que está me vendo agora, e você que está aí nos 8 países que nós estamos falando de maneira simultânea e com as diferenças de fusos horários, eu quero chamar a atenção para aquilo que Paulo falou aqui. Paulo está dizendo o seguinte, que aquilo que nós temos e que precisamos ter de conhecimento de Deus, ele é pautado por alguém que veio agora da parte da Trindade, entrou na história da raça humana, e agora o que Deus faz na pessoa do Senhor Jesus? Ele desencadeia um processo, porque uma coisa eu quero chamar a atenção de você aqui, e eu me arrepio de falar isso para você, me arrepio de falar. Os homens, no seu conceito e na sua vontade de ter poder, eles querem ser Deus. Eles querem ser Deus, eles procuram o tempo todo dominar e querer ter poder e serem Deus. Só que aqui a Bíblia fala, através de Paulo, que Deus quis ser homem. Deus quis ser homem para mostrar quem Deus é. E muitos homens querem ser deuses para mostrar a fragilidade que o homem é. Quanto mais se quer ser Deus, mais se mostra a fragilidade que o homem é. E enquanto que Deus, quanto mais ele desejou ser homem, ele está mostrando o valor que o homem tem para a Trindade e para um Deus que é criador. Então eu quero dizer para você o seguinte, na pessoa de Jesus, Deus eleva o ser humano, eleva a raça humana a uma condição que Satanás agora tinha levado a afundar, a ficar cada vez mais distante de Deus. E agora aqui, a palavra de Deus fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então significa o quê? Que quando eu olho para Jesus, você está olhando exatamente para a representação mais perfeita que Deus poderia apresentar daquilo ou daquele que é Deus. Quando você olha para Jesus, quando você fixa os seus olhos em Jesus, você está olhando nada mais, nada menos que Deus formado agora como ser humano. Deus assume a natureza humana para mostrar o quanto ele está comprometido com a raça humana. Então, quando você quer saber, o que você quer entender que ele é Deus, você olha para Jesus. Se você quer compreender o tamanho de Deus, o quanto Deus ama a raça humana e o quanto Deus é poderoso, você olha para Jesus. E aqui Paulo diz o seguinte, que Jesus, na cruz, ele suporta a cruz para poder resgatar agora, vindicar para Deus a responsabilidade do pecado da raça humana. A raça humana pecou, a raça humana se afastou de Deus. Mas Deus agora, ele assume a natureza humana, paga o preço do pecado da raça humana em Jesus. Portanto, se você quer saber quem é Deus, fixe os seus olhares em Jesus como Salvador.
Ali você vai encontrar toda a essência de Deus. Não procure filosofia, não procure teologia. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu estudei teologia, pesquisei muito, estudei muito, mas a essência que hoje eu entendo é que na cruz e em Jesus está a essência daquilo que você precisa entender sobre Deus. Ali está toda a essência. E eu quero dizer uma coisa para vocês, mais uma coisa que eu acho que é importante aqui. Não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Olha só, lá em Gênesis capítulo 13, verso 15, é prometido o Salvador vai para a cruz, derrota o pecado, e agora, na grande guerra, no grande conflito, ele consegue vencer o mal, e agora ele resgata para si novamente. Eu quero dizer uma coisa para você, quem manda, quem tem a soberania, quem tem a moral para falar as coisas e para coordenar todos os poderes nesse universo é Jesus. Não se engane, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, não se engane, quem tem moral, quem tem poder, quem é Deus aqui neste mundo é Jesus. Eu falava na última live sobre a questão da fake news, falei sobre espiritismo e tal. Uma das questões que eu acho que é importante hoje a gente ressaltar para você que está me ouvindo é de que a estrutura social e a geopolítica mundial, o que a ONU está fazendo, o que o papado está trazendo, e que a gente vai trazer mais alguns assuntos sobre isso mais à frente, é para tirar de cena o verdadeiro Deus. É tirar de cena quem realmente tem poder para fazer a transformação, e eles sabem disso. Mas há uma guerra, há um grande conflito aí sendo traçado, sendo encaminhado a cada dia para o domínio da raça humana. Essa pandemia veio aí nos dizer um pouco dessa estratégia que está sendo montada para dominar a raça humana. As pessoas se afastaram, as pessoas estão distantes uma das outras. Eu estive na igreja ontem, com todo o distanciamento social, todo mundo assim, sabe? E eu fiz o estudo da lição ontem na igreja, e as pessoas, todo mundo assim, sabe? Cumprimentando, mas com distância, com cuidado, e sabe? E parece assim que tá tudo errado, tá tudo melindroso. Irmãos, isso não é normal para um conjunto, para aquilo que Deus gostaria que a mensagem da palavra de Deus de apresentar. E aqui, como Paulo fala, temos a nos rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então eu tenho que correr, eu tenho que ir em direção a Deus. E aí, então, eu quero ler no próprio livro de Hebreus, no capítulo 1, e aqui o meu coração se alivia. Eu dou um respirar, assim, muito forte agora, no livro de Hebreus, no capítulo 1. Olha, abra comigo, capítulo 1 do livro de Hebreus. Livro de Hebreus, no capítulo 1. Olha só. A partir do verso 1, Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quer coisa mais linda, meus amigos, coisa mais linda isso. Olha o que Paulo fala. Paulo fala no verso 3 que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele é Deus.
Ele é Deus, amigos. Jesus é Deus. O que nós mais precisamos hoje entender é que Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, o que vai acontecer? Eu vou ter a segurança de que as coisas na minha vida, elas não vão sair fora do conjunto da obra que Deus planejou para você. Eu quero unicamente que você agarre firmemente. Veja, eu vou ler de novo. Ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas. As suas preocupações são todas as coisas. Os seus sonhos são todas as coisas. Os seus projetos pessoais são todas as coisas. A sua família são todas as coisas. A educação dos seus filhos são todas as coisas. O seu sustento material são todas as coisas. As suas mais profundas preocupações são todas as coisas. Isso ele sustenta. É Jesus que sustenta. Por isso que quem tem o comando, o domínio de todas as coisas é Jesus. E a Bíblia está dizendo aqui, não é eu que estou dizendo, mas a Bíblia está dizendo para você e para mim, ele é Deus. A expressão exata do seu ser. Ou seja, ele está com a majestade. Ele é adorado. Eu quero dizer uma coisa para você. O que nós estamos vendo não é o que nós estamos vendo. Quando Adão e Eva pecaram, eu gosto dessa ideia, quando Adão e Eva pecaram, aliás, antes de Adão e Eva pecarem, eles estavam na mesma página de Deus, eles estavam no mesmo conceito. A página era uma página em branco, eles estavam na mesma página de Deus, Adão e Eva. Agora, quando eles pecam, eles saem da página de Deus e agora eles vão para um outro ambiente. Deus é espiritual, eles estavam no ambiente espiritual. E quando eles pecam, eles saem do ambiente espiritual e vão para um ambiente estritamente humano. E agora eles não conseguem mais ver Deus. E lembram que a Bíblia fala que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden e ficava lá na frente da porta do jardim um querubim com uma espada flamejante para impedir que Adão e Eva entrassem no jardim do Éden novamente. E eles, no mesmo horário, cada dia, eles buscavam a Deus, e Deus agora falava com eles, mas não mais com a presença, mas unicamente com a impressão espiritual que eles podiam sentir da presença de Deus. Por que eu digo isso para você hoje? Você e eu não podemos ver Deus, porque o pecado criou uma barreira entre nós e Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Deus ainda fala com a raça humana. E Jesus, e como diz aqui Paulo, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Jesus hoje fala, a Trindade, o Criador fala com a raça humana através da pessoa do Senhor Jesus. Eu fico maravilhado, eu louvo a Deus por isso, porque Deus é um Deus que fala, é um Deus que se comunica, é um Deus que se relaciona, um Deus que mantém contato com a gente. Eu quero chamar a atenção de você, que Deus vai falar com você esta semana algumas coisas. Eu quero dizer uma coisa para você, espere surpresas de Deus. Deus quer surpreender você esta semana também. E aí eu quero ir concluindo com você, mas antes de concluir, eu quero poder apresentar, mas eu vou fazer isso antes, vou fazer depois. Lá no livro de Hebreus ainda, o livro de Hebreus hoje ele foi muito usado. Hebreus no capítulo 13, olha só, Hebreus no capítulo 13, o verso 8. Hebreus capítulo 13, o verso 8, diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Veja o seguinte, quando eu li para você, Hebreus capítulo 1 diz que Jesus é o resplendor da glória, que Jesus ele é Deus.
a expressão exata do ser de Deus. Agora aqui fala que Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Sabe o que Paulo está dizendo para mim e para você? Que aquele Jesus que caminhou nos caminhos empoeirados da Galileia, que andou fazendo curas, fazendo uma série de coisas e trazendo a raça humana para a sua verdadeira dignidade, eu quero dizer para você que esse mesmo Jesus está vivo hoje. Não existe nenhuma religião, não existe nenhuma filosofia, não existe nenhuma teologia conceitual hoje que possa dizer, como o cristianismo diz, que o seu principal líder está vivo hoje. O seu líder está vivo hoje e atua em favor daqueles que acreditam nele. Tem poder para atuar. Então, meus amigos, minhas amigas, esse Jesus que está vivo, porque a Bíblia não iria dizer, senão a Bíblia estaria mentindo, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Significa que Jesus está vivo, atuando fortemente, poderosamente na vida de toda a raça humana. Para aqueles que querem, para aqueles que não querem, mas ele se revela. Ele não deixa de se revelar. Não deixa de mostrar quem ele é. Porque ele é Deus. Ele é Deus e continua sendo Deus. Como é difícil Deus ser Deus. Como é difícil Deus ser Deus. E eu lembro, e eu quero aqui ir concluindo com vocês, mas não poderia deixar de trazer para você esse texto que está lá no livro de Mateus. No livro de Mateus, o primeiro livro dos evangelhos, livro de Mateus, no capítulo 6. Livro de Mateus, no capítulo 6. Abra comigo, se você puder acompanhar comigo, o livro de Mateus, no capítulo 6. Você vai encontrar ali comigo um dos conceitos mais interessantes do porquê que Deus ele quer chamar a raça humana. Ele está chamando você, está chamando a mim. Ele me chamou com isso. Eu estou falando para você porque eu fui chamado por isso, por essa mensagem que eu estou falando para você. Eu fui impactado primeiro. Vibra no meu coração o que eu quero dizer para você. Eu não vou ler tudo, não vai dar para me ler tudo. Eu estou preparando um material só para falar sobre isso, porque aqui está no capítulo 6, que é o conjunto do Sermão do Monte, está ali no capítulo 6, a partir do verso 25. Depois você lê em casa, você vai perceber o porquê que Deus ele é Deus e porquê que Jesus chamou, quando Deus criou a raça humana, como eu falei no começo, ele chama a raça humana não para ser independente, mas para ser dependente. Deus é criador, provedor e mantenedor. E ele não mudou esta ordem. Deus criador, provedor e mantenedor, ele não mudou essa ordem depois que ele criou a raça humana, ele continua. Só que nós perdemos a ideia de que Deus, ele é Deus. E aqui, na ansiosa solicitude pela vida, você vai perceber o seguinte, Jesus fala assim, e é por isso que ele é Deus, ele fala assim, por isso vos digo, verso 25 do capítulo 6 de Mateus, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porém, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, diz Mateus, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé.
Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí vem aqui a jogada sacada de Deus na pessoa do Senhor Jesus, e diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, o verso 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados, basta seu dia o seu próprio mal. Eu não vou fazer uma digressão sobre isso, porque o tempo não vai nos permitir. Mas eu quero só dizer uma coisa para você. Aqui está a proposta de um Deus para que a sua criação, para que aqueles que ele criou dependam unicamente dele. Não dependa de homens, não dependa das circunstâncias, não dependa das coisas que se apresentam como algo impactante para você. Dependa de Deus. Porque aqui Jesus fala assim: coloque as coisas de Deus numa ordem lógica, e se você colocar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e a justiça aqui não é um conjunto de regras, a justiça aqui é uma pessoa, essa pessoa é Jesus, como eu apresentei para você, e se eu colocar Jesus na sequência e como primeiro na minha vida, o que vai acontecer? Todas as outras coisas entrarão numa ordem natural, porque você colocou Jesus em primeiro lugar, Jesus se encarrega de colocar em ordem a sua vida, porque esta é a regra, esta foi a ideia concebida na criação. Quando a raça humana foi criada, Deus estava em primeiro lugar, e aí Deus conseguia agora levar Adão, mesmo na perfeição, a crescer na perfeição. E agora nós, na decadência pelo pecado, nós temos que voltar a essa ordem natural que foi criada por Deus, que é buscar e colocar a Deus em primeiro lugar. E eu quero dizer para você hoje, se você colocar a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, elas vão entrar numa ordem natural, e você vai ver que as coisas vão entrar num rumo, num prumo, de tal maneira que você vai perceber que Deus estará no comando da sua vida. E ao estar no comando da sua vida, você não vai precisar ficar, como diz aqui o Senhor Jesus, ansioso, preocupado, deprimido, tomando remédio, fazendo uma série de coisas, dependendo, aquela loucura de correria para lá e para cá. Você vai fazer a sua parte, você vai orar a Deus, você vai entrar no seu quarto, você vai buscar a Deus a cada dia, Deus em secreto, buscando a Deus, orando, lendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus a cada dia e deixando o comando da sua vida nas mãos daquele que é Deus. E aí, meus amigos, meus irmãos, minhas amigas, eu quero dizer uma coisa para você. As coisas vão fluir de uma outra maneira na nossa vida. E a gente vai poder ter menos estresse, menos ansiedade, porque a gente vai sempre elevar o pensamento de Deus assim: não, mas isso daqui, Deus está no comando. Deus vai colocar isso em ordem, Deus vai me ajudar a ter uma família equilibrada, Deus vai me ajudar a ter um bom trabalho, Deus vai me ajudar a ser um bom funcionário, ser um bom estudante, um bom cidadão, Deus vai me ajudar a ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha. Tudo é a partir de Deus, porque tudo começou, eu li para você, no princípio Deus, e eu quero dizer uma coisa para você, não tenha medo de começar do zero, colocando a Deus, é difícil, é desafiador, mas comece colocando Deus de novo no princípio da sua vida. A Bíblia começa assim, no princípio Deus. Se você colocar a Deus no princípio, e como o Senhor Jesus falou aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas vão ser totalmente diferentes. Eu oro para que Deus te abençoe e te ilumine, que Deus abra a sua mente para compreender esse grande desafio
que está aí à nossa disposição a cada dia. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso por você. Eu quero colocar uma música, e eu escutei ela foi assim muito, muito graciosa para mim, né? Enquanto eu preparava esse assunto. É uma música do Fernando Iglesias, que ele fala que é muito difícil, né? Muito difícil para Deus ser Deus. É difícil para Deus ser Deus. Escute essa música, medite nela, e depois eu quero fazer uma oração com você, para que a gente possa começar uma semana para cima, sabe? Uma semana para o alto, uma semana a gente olhando para cima, esperando. Eu quero esperar o melhor de Deus para mim, sabe? Eu tô com esse sentimento que Deus vai fazer uma surpresa para mim essa semana. E eu quero que você tenha esse mesmo sentimento também. Escute essa música e a gente vai poder orar juntos e falar com Deus nessa noite. Baixa da maré, sentado junto à praia, pedi que o mar levasse uma pergunta para Deus. Senhor, será que sabes como é duro aqui viver? Sofrer, chorar, ter fome e ver queridos a sofrer. Na areia adormeci e de repente amanheceu. O sol deu vida a tudo e trouxe paz ao coração. Senti a brisa mansa, o Santo Espírito me encheu, e a voz do mar me trouxe uma resposta do meu Deus. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. Meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Então chegou a vez do meu Senhor me perguntar: será que já pensou como é difícil ser Deus? Falar pela palavra sem ninguém acreditar, querer falar de perto e ter que usar a voz do mar. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. Meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Deus é ser um pai que foi traído pelos filhos, é dar a salvação a quem deseja se perder.
que é ser homem, o que é ser anjo e ser Deus. Mas de todas essas coisas, a mais difícil é ser Deus. Muito forte isso, hein? Muito forte. Meu coração fica muito sensível de imaginar como é difícil para Deus Ele convencer a gente de que Ele está interessado na vida da gente. Como é difícil para Deus Ele entrar na nossa mente e conseguir nos convencer de que Ele pode mudar a nossa caminhada e a nossa estrutura, por mais complicada que ela seja. Porque Ele entrou na história, Ele caminhou por tudo, Ele sabe como é que funciona o sistema. Então eu quero animar você a confiar em Deus nessa semana. Eu quero cumprimentar aqui, eu quero aproveitar aqui o Heitor, um abraço para o Heitor, um abraço para minha filha Nilceia, minha gata, me assistindo. Pastor Marildo Vivan, Pastor Marildo, que prazer. O Zilmar, meu cunhado, a Sandra Rejane, obrigado por vocês estarem aqui. O Leonardo, meu colega, meu brother, obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente. Desejo muitas bênçãos para vocês durante essa nova semana. Eu quero orar com você agora. Eu quero, assim, apresentar cada um de nós diante de Deus e a gente poder colocar nas mãos de Deus tudo, nessa nova semana. E dizer para você o seguinte: Ele é Deus. Jesus se apresentou, como você viu nessa música, de maneira muito simples, mas Ele conseguiu atrair. O poder de atração de Jesus é tão forte que Ele atrai hoje você e eu com o mesmo poder do passado. Eu fico aqui assim, a sensibilidade minha fica muito fina ao falar sobre esse assunto. Eu estou me segurando aqui para as minhas emoções não irem ao extremo, porque me é muito caro isso, de poder falar do quanto Jesus tem interesse por nós, por você que está me ouvindo. A caminhada, ela não é difícil. Aqui neste mundo não é um parque de diversões. Esse mundo aqui não dá para a gente ensaiar as jogadas da vida. Não dá para você ensaiar. Aqui tudo é ao vivo. Mas como Jesus já viveu, Ele pode dar a grande saída para cada momento da vida da gente. Ouvireis atrás de vós uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. A gente tem um conselheiro, a gente tem o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, que nos aconselha a cada dia. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine. Obrigado por você estar aqui junto conosco mais uma vez. Aos amigos dos outros países que estão junto conosco, os brasileiros que estão nos 8 países que nos acompanham, que Deus te abençoe e Deus te ilumine. Ore comigo agora e nos apresentemos a Deus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, o nosso coração está mais aliviado. A gente está mais tranquilo, porque o Senhor continua sendo Deus. É complicado para ti ser Deus, nos convencer através de um livro que muitas vezes a gente não abre esse livro. Nos convencer através da natureza quando a gente não dá atenção para a natureza. A gente não vê e não ouve nem os pássaros, muitas vezes. A gente corre para lá e para cá, a gente quer te pedir perdão por isso. E a gente aceita o teu chamado mais uma vez para a gente se voltar para ti, colocar o Senhor em primeiro lugar, para que todas as outras coisas se encaminhem e a gente possa ter novos resultados, porque a gente vai colocar o Senhor como centro das nossas vidas. Se a gente não teve resultados até agora como nós esperávamos, é porque nós fazemos as coisas do mesmo jeito. E agora o Senhor está nos mostrando que o Senhor é Deus e pode mudar
os resultados das nossas vidas. Abençoe os amigos, as amigas, os irmãos que estão aqui acompanhando essa live, que nós possamos nos fortalecer durante essa semana, colocar a Jesus em primeiro lugar, lermos mais a Bíblia, orarmos em secreto no nosso quarto quando ninguém nos vê, mas o Senhor nos vê e nos dá um novo sentido para a vida. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, cuida das nossas famílias, cuida daqueles que são queridos para nós, que são muito caros para nós, que nos nossos lares aqui representados nunca falte o pão de cada dia, a saúde, a paz, a harmonia e a presença do Senhor Jesus. Aceita-nos agora, mesmo com as nossas faltas, equívocos e erros, e nos dê um abraço, quando os seres humanos não podem nos abraçar em função da pandemia. Mas o Senhor é um Deus que abraça cada ser humano. O Senhor pode dar um abraço que revigora e que traz nova vida. É o que nós aceitamos agora e fazemos essa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amigos, muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine. Uma semana abençoadíssima. Bênção na veia, bênção na veia. Sentindo a presença de Deus nessa nova semana. Forte abraço, Deus te abençoe e a gente se vê no domingo que vem. Deus te abençoe. Lembrando que no domingo que vem quem vai estar junto conosco é o pastor Zinaldo dos Santos, que foi o redator-chefe da Casa Publicadora e é o autor da meditação matinal deste ano, 2020, é o autor da meditação matinal para todo o Brasil. Ele estará junto conosco no domingo que vem, ok? Forte abraço para você, que Deus te abençoe.